livro começa no primeiro versículo, né? Ele ha-devarim. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Vários lugares ali, e uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, ou seja, 40 anos depois que eles saíram do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, à região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Para você que chegou agora ou não pegou, nós estamos em Deuteronômio, capítulo 1, vou ler agora versículo 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Preste atenção. 40 anos depois que eles saíram do Egito, Moisés chamou o povo de novo para repetir as leis, ok? E ele está, nesses primeiros versículos aqui, relembrando o que aconteceu 40 anos atrás. Tá bom? Isso que eu estou lendo aqui não está acontecendo nesse tempo aqui que Moisés está escrevendo e falando. Moisés está lembrando a eles o que aconteceu logo depois que eles saíram do Egito. 40 anos atrás disso aqui, ok? Então Moisés está chamando aquele povo, porque já é uma outra geração, que aquela geração que saiu do Egito já morreu toda pelo deserto. Só sobraram 2, que vão aparecer aqui daqui a pouco. Mas a maioria esmagadora nasceu no deserto, se criou no deserto, e está há 40 anos sendo liderado por Moisés, e agora está prestes a tomar posse da terra. E aí, Moisés está refrescando a memória deles e dizendo: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês, entrem e tomem posse. 40 anos atrás, Deus falou através de Moisés: manda o povo tomar posse da terra. E agora, 40 anos depois, Moisés está relembrando a eles, da mesma forma que Deus falou lá atrás, Ele continua falando: tomem posse. Ou seja, o que Deus prometeu para a gente não caduca, não envelhece, não tem data de vencimento. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso que Moisés está relembrando para eles. E aí, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência. Então Moisés está dizendo: lá atrás, Deus falou através de mim para o povo: pode entrar e tomar posse, eu dei para vocês. Aí agora eles estão 40 anos depois, e Moisés está relembrando, refrescando a memória deles, dizendo assim, nesse mesmo tempo, versículo 9 do primeiro capítulo de Deuteronômio: nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. Impressionante como Moisés, há 3.500 anos atrás, já tinha a consciência de que é impossível liderar sozinho, né? Ele era um grande líder. Ele liderava 5 milhões de pessoas, Abner, aproximadamente. E ele está dizendo: eu não consigo sozinho. Já pensou você pastorear uma igreja com milhões de membros por 40 anos? Por causa dessa consciência, ele sabia que não podia fazer sozinho. Ei, meu querido, sozinho nós não conseguimos, tá? Peça ajuda, compartilhe suas necessidades, permita que as pessoas ajudem você, porque sozinho você não consegue.
E nós estamos aqui, juntos, unidos, com essa consciência de que não dá para fazer sozinho. Por isso que Jesus inventou esse negócio chamado igreja, que é a assembleia, a reunião, o ajuntamento de pessoas, porque sozinho nós não conseguimos. Versículo 10. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Impossível. Escolham então homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes, por líderes. Está vendo? Moisés montou um ministério colegiado, ele tinha vários líderes em cada tribo para ajudá-lo na liderança daquele povo. Versículo 14 de Deuteronômio 1. Então, vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim eu peguei, note bem, no passado, ele está contando a história. Peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, fiz líderes sobre vocês, de 100, de 50, de 10, oficiais, cada um segundo sua tribo. Nesse mesmo tempo eu ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, e julguem com justiça entre um homem e o seu irmão, ou o estrangeiro que estiver com ele. Não sejam parciais no julgamento. Eu fico admirado como Moisés tinha um senso de justiça extremamente apurado. E por conta desse senso de justiça, foi que ele passou 40 anos lá no deserto, em Midian. Porque ele viu um soldado egípcio maltratando um escravo hebreu lá no Egito de forma injusta. E ele mesmo ali, entre aspas, sendo um egípcio, né, porque ele é hebreu, ele é filho de Joquebed, com seu Amrão, mas foi colocado no rio, a filha do faraó o pegou, levou para o palácio, então ele era meio que um neto de criação do faraó, estava com 40 anos de idade, e entrou no meio daquela briga para separar, e feriu o soldado egípcio, porque ele estava agindo com injustiça, e isso faz com que ele tenha que fugir para o deserto de Midian, fica lá 40 anos, aí com 80 ele volta para libertar o povo, agora aqui ele tem 120 anos, aproximadamente. E aí ele diz, no versículo 17, não sejam parciais no julgamento. Ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Muito bom isso, né? O senso de justiça que deve haver nos servos de Deus. O julgamento é de Deus, porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Versículo 19, do primeiro capítulo de Deuteronômio. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. 22. Então, todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram, foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol.
Tomaram do fruto da terra nas mãos e trouxeram até nós e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá, ela dá muito frutos. Na metáfora bíblica, mana, leite e mel. Porém, vocês não quiseram ir, foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Olha o que é que Moisés está fazendo. 40 anos depois, ele está relembrando e refrescando a memória daquele povo. Por que é que eles não tomaram a terra lá atrás? Porque eles foram rebeldes, porque eles não creram, porque eles não obedeceram a Deus. Deus tinha dado a terra para eles, mas eles não quiseram tomar posse. Sabe, queridos, muitas coisas nós deixamos de ter, deixamos de experimentar, deixamos de obter e de tomar para nós, porque nós não queremos. Porque nós não cremos e, sobretudo, porque nós não obedecemos a Deus. Não permita que aquilo que Deus tem preparado para você não chegue na sua vida pela sua falta de fé ou pela sua desobediência. Creia nas promessas de Deus, creia na ordem de Deus e obedeça. E aí sim você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é alcançar você com todas as suas promessas. Ficaram, 27, murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha só, Deus falando com o povo: pode ir, eu vou dar a terra para vocês. E eles com medo: porque eles são muito grandes, porque eles são muito fortes, porque nós estamos num vale, aqui em Escol é muito difícil de guerrear, porque é um vale, estamos no meio do vale, pelejando contra gigantes. Deus está querendo nos matar. Quantas vezes eu e você temos desacreditado das promessas de Deus por conta das dificuldades que nos aparecem? Quem sabe esse coronavírus não veio como os gigantes amorreus, para que nós pudéssemos enfrentá-los pelo poder de Deus, porque quem peleja por nós é o Senhor, para que possamos ter a vitória sobre todas as adversidades. Não importa o tamanho da adversidade, o poder do nosso Deus é sempre maior. Vale a pena crer, vale a pena obedecer, vale a pena ser fiel, porque o nosso Deus não mente e não falha. Todos os seus propósitos serão cumpridos em nossas vidas. Amém? E aí, queridos, no 28 eles disseram: para onde nós iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior, é mais alto do que nós, as cidades são muito grandes e fortificadas até o céu. E as muralhas são muito altas, os inimigos são muito grandes, eles são muito fortes, não vai dar para a gente. Ei, quem está com Deus, está com a maioria. Quem está com Deus está mais forte. Quem está com Deus está mais alto. Porque o nosso Deus é o El Elyon. Ele é o Deus Altíssimo. Mais alto que qualquer muralha. Mais alto que qualquer gigante. E é do alto que Ele envia da sua graça e do seu poder para que o seu povo tenha a vitória. Então, versículo 29 de Deuteronômio 1, Moisés disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, Ele pelejará por vós.
Gente, o nosso Deus é um Deus, a Bíblia chama Ele de o Senhor dos Exércitos, um varão de guerra. Ele é o nosso líder, Ele é quem vai à frente, porque Ele é o nosso pastor, e pastor anda na frente do rebanho, e o rebanho vai atrás do pastor, confiando que o pastor vai manter o rebanho são e salvo. Deus, Moisés estava dizendo, 40 anos antes, quando eles saíram do Egito, Moisés disse tudo isso. Agora ele está relembrando de novo, para trazer a memória daquele povo, para dar esperança ao coração deles. O Senhor, versículo 30, o seu Deus, vai na frente, e luta por vocês, segundo tudo que viram que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar nesse lugar. A tese de Moisés é o seguinte: será que o nosso Deus perdeu o seu poder? Queridos, note como a Bíblia é de fato o cuidado de Deus para o seu povo. Deus é aquele que nos toma, como um pai toma o seu filho pela mão e o leva seguro pelo caminho. A Bíblia é o cuidado de Deus para nós e por nós, porque é através da palavra de Deus que Ele nos orienta, que Ele nos dá a direção, e se nós formos obedientes, a gente pula na bênção, a gente toma posse das promessas, a gente vive o que Deus tem preparado para nós. E Moisés está dizendo, pois é, estava tudo na nossa mão, estava tudo na nossa frente, mas nós não queremos, nós não quisemos, e nós estamos aqui novamente nessa mesma situação. Versículo 32, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde deveriam andar, e de dia estava naquela nuvem, protegendo vocês do calor. O Senhor ouviu o que vocês disseram, e Ele ficou irado, e jurou dizendo, nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. 37, também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vocês, dizendo, também você não entrará na terra. O Moisés está dizendo, Deus também falou para mim que eu não entraria na terra, como de fato não entrou, ele morreu antes de entrar. Mas Josué, versículo 38, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar, anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. Sabe, queridos, nosso Deus tem um plano, nosso Deus tem um propósito, Ele quer nos usar, Ele quer nos abençoar, Ele quer fazer com que em Cristo nós alcancemos as suas promessas, mas se nós não queremos, mas se nós não cremos, Ele levanta outro para ocupar o nosso lugar, para fazer o que nós deveríamos fazer, e quem perde somos nós, porque ficamos de fora da promessa. Moisés não creu, Moisés não quis, Moisés não entrou, Josué ocupou o seu lugar e pulou na bênção. Ah, meu querido, que nós não sejamos como aquele povo desobediente e incrédulo, que fica fora das promessas de Deus. Que sejamos como Calebe e como Josué, que creram e perseveraram por 40 anos, e por isso, porque foram firmes, constantes e abundantes na fé e na obediência, tomaram posse da terra e viveram as promessas de Deus. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles eu darei a terra, e elas possuirão. Mas vocês, voltem e sigam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. E aí o povo
é derrotado lá em Horma, e aí o restante da história você conhece. O povo peregrinou, ficou acampado em Cades Barneia por 40 anos, e não tomaram posse da promessa de Deus, a não ser Josué e Calebe, porque foram os únicos que foram obedientes e que creram até o fim. A Bíblia, no seu último livro, diz: aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Que assim seja comigo, que assim seja com você. Estamos no meio de uma adversidade? Sim. Estamos no meio de uma crise? Sim. Está difícil, está complicado? Sim. Ninguém está dizendo que está fácil. Assim como Deus não disse para o povo que seria fácil tomar posse daquela terra. Ele não disse que seria fácil, Ele disse que seria possível. E nós, 3.500 anos depois, com esse mesmo texto, com essa mesma Bíblia, com esta mesma palavra, nós somos orientados por Deus a fazer o quê diante desse gigante que se aproxima de nós? Lá eles tinham medo dos amorreus, nós temos medo de morrer. Eles tinham medo do amorreu e nós temos medo de morrer. Ai, vamos morrer, e agora o que vai ser? Meu querido, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque Jesus ressuscitou e nos deu vida juntamente com Ele. Portanto, a morte não tem mais poder sobre nós. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nós cremos, nós obedecemos e nós olhamos para Jesus, que não por acaso tem o mesmo nome de Josué, Joshua e Yeshua. É aquele que vai adiante de nós, é aquele que substitui Moisés, é aquele que vai na frente, abrindo o caminho para a terra prometida. E nós vamos atrás de Cristo, e nós vamos atrás de Jesus, porque Ele já chegou na Nova Jerusalém, e Ele já está preparando um lugar para nós. Então não é coronavírus, nem dificuldade, nem crise financeira, política, econômica, mundial, não interessa o gigante que se levanta, interessa que o nosso Deus é altíssimo e já está preparando um lugar para nós, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, onde nós habitaremos para receber a promessa eterna de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Olha como a Bíblia é o cuidado de Deus por nós, irmãos. Moisés está diante daquele povo dizendo assim, 40 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de pular na bênção, crendo na promessa, mas nós não quisemos. Agora, 40 anos depois, estamos aqui de novo. Temos a oportunidade de crer ou não, de obedecer ou não. E aí, quando Josué se levanta como líder, o povo obedece. No início do livro de Josué, capítulos 1, 2 e 3, vai contar como Deus, através de Josué, liderou o povo para entrar na terra e conquistar Jericó, e a partir dali conquistar toda Canaã. Da mesma forma, Cristo faz conosco. Ele, através da sua palavra, está nos lembrando, ei, 3.500 anos atrás, teve um povo que morreu no meio da adversidade, porque não creu na palavra. Que nós agora, 3.500 anos depois, não sejamos como aquele povo que morre no deserto, porque não crê na palavra. Nós cremos na palavra, nós cremos que a Bíblia é o cuidado de Deus por nós, e ela nos orienta. Ela é o cajado de Deus a nos pastorear em meio ao vale, em meio aos gigantes, em meio aos problemas, rumo à nossa terra prometida, que não é mais a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial, onde Cristo habita à destra do Pai e já está preparando um lugar para nós. E daqui a pouco, daqui a muito pouco, na perspectiva divina, como disse o poeta, 1000 anos é como um dia,
Então daqui a muito pouco, se a gente for tomar isso como literal, só tem 2 dias que Jesus foi, né? 2000 anos, 1000 anos é como um dia, 2 dias, ele está só acabando de ajeitar a casa. Daqui a pouco ele vem buscar a gente. E qual é o nosso papel então? Crer e obedecer à Bíblia, que está cuidando de nós, nos dando essa orientação. Creiam, em Deus faremos proezas, em Deus seremos vitoriosos, em Deus conquistaremos a promessa de vida eterna. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê a paz. E que a paz, que excede todo entendimento, possa guardar nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém.